Eu tinha uma entrevista de emprego importante, mas meus pais queriam me obrigar a deixar minha irmã no encontro dela. Você é egoísta e não merece ser feliz, minha mãe disse enquanto meu pai furava o pneu do meu carro. Mas quando saí, fiz eles perderem tudo. Você não vai a lugar nenhum. A voz da minha mãe era um grito agudo que ecoava pela pequena sala de estar. Eu estava parada perto da porta, com a mão na maçaneta, meu melhor terninho tremendo ligeiramente. Meu estômago estava revirado de ansiedade. Mãe, eu já expliquei. Esta é a entrevista da minha vida. Eu passei meses desempregada, meses estudando para esta oportunidade. Eu não posso perder isso. Eu supliquei, tentando manter minha voz firme. E a sua irmã? Ela cuspiu, o rosto vermelho de raiva. Ela tem um encontro. Você vai levá-la. O rapaz está esperando por ela. Ela tem 16 anos. Ela pode pegar um ônibus ou pedir um transporte. Eu não posso ser motorista dela hoje. A entrevista é do outro lado da cidade, no mesmo horário. Você é egoísta! Ela gritou, dando um passo à frente e cutucando meu peito com o dedo. Você só pensa em si mesma. Sempre foi assim. Você não merece ser feliz. As palavras dela me atingiram como um tapa. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas quentes brotando nos meus olhos. Isso não é justo. Eu preciso disso. Justo? Meu pai, que estava quieto no sofá até então, levantou-se. Ele não olhou para mim. Ele apenas caminhou em direção à porta dos fundos. Nós lhe demos tudo, Patrícia. Comida, um teto. O mínimo que você pode fazer é ajudar sua família. Leve sua irmã. Eu não posso. Minha voz falhou. Pai, por favor. Ele não respondeu. Ele apenas abriu a porta dos fundos e saiu. Um sentimento horrível, um pânico gelado, tomou conta de mim. Eu sabia o que ele ia fazer. Não! Eu corri para a janela da cozinha, que dava para a garagem lateral. Meu carro, um modelo antigo que eu havia comprado com minhas últimas economias, estava lá. E meu pai estava ao lado dele, com algo brilhando na mão. Eu bati no vidro. Pai, não faça isso. Por favor. Minha mãe veio atrás de mim, rindo. Era um som seco, sem alegria. Talvez agora você aprenda. A família vem em primeiro lugar. Eu assisti em câmera lenta, enquanto ele se ajoelhava, e o som inconfundível de ar escapando encheu o silêncio tenso. Psh! Ele estava furando o pneu. Não um, mas os 2 pneus do lado do motorista. Eu me senti como se o ar estivesse sendo tirado dos meus próprios pulmões. Eu não conseguia respirar. A entrevista. Meu futuro. Tudo estava desmoronando por causa de um encontro de adolescente. Sua irmã já está pronta, vá buscá-la, disse minha mãe satisfeita, voltando para a sala. Eu olhei para ela e algo dentro de mim se partiu. O desespero se transformou em uma fúria fria. Eu não disse uma palavra. Eu me virei. Saí pela porta da frente e batia com toda a força que tinha. Eu corri. Eu não tinha plano. Eu só sabia que tinha que sair dali. Minhas pernas doíam em meus sapatos de salto. Eu corri pela calçada, as lágrimas finalmente caindo, borrando minha maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu tinha menos de 40 minutos. Eu parei na frente da casa da minha vizinha, Dona Elsa, uma senhora gentil que sempre me cumprimentava. Eu bati na porta dela, freneticamente. Dona Elsa, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Ela abriu a porta, usando um avental, os olhos arregalados de surpresa. Patrícia, o que aconteceu, querida? Você parece que viu um fantasma. Meu carro. Eu tenho uma entrevista de emprego agora, a mais importante da minha vida. E meu carro, o pneu. Por favor, a senhora pode me levar? Eu pago pela gasolina. Eu pago o dobro. Ela olhou para o meu rosto choroso, para minhas roupas profissionais, e sua expressão mudou de surpresa para compreensão. Não precisa pagar nada, querida. Pegue minha bolsa. Vamos no meu carro. Rápido. Durante o trajeto, eu mal conseguia falar. Eu tremia tanto que não conseguia segurar meu celular direito. Tentei me recompor, enxugando as lágrimas, respirando fundo. Dona Elsa não fez perguntas.
Ela apenas dirigiu, com uma determinação silenciosa. Talvez rápido demais para os padrões dela, mas eu era grata. Estamos chegando, ela disse suavemente, parando em frente a um prédio de escritórios alto e espelhado. Eu me virei para ela. Eu não sei como agradecer. A senhora salvou minha vida. Você vai se sair bem, Patrícia. Agora vá. E não deixe ninguém tirar seu brilho. Eu corri para dentro do prédio. Eu estava exatamente no último minuto. A recepcionista me olhou com pena, enquanto eu tentava recuperar o fôlego, meu cabelo um pouco bagunçado, meu rosto manchado. Patrícia, estamos esperando por você. A entrevista foi um borrão. Eu estava abalada, minha mente ainda repassando a cena na garagem, o som do ar escapando. Mas quando eles começaram a fazer perguntas técnicas sobre minha área, algo mudou. O desespero deu lugar ao foco. Eu sabia as respostas. Eu era boa no que fazia. Eu merecia estar ali. Eu expliquei brevemente que tive um incidente inesperado com o carro, que me deixou abalada, mas que estava pronta. Acho que minha honestidade, combinada com meu conhecimento, funcionou. Quando saí, horas depois, eu me sentia exausta, mas estranhamente leve. Eu não tinha certeza se tinha conseguido o emprego, mas tinha sobrevivido. Peguei um ônibus para casa. O sol estava se pondo e o céu estava tingido de laranja e roxo. Era lindo, mas eu não conseguia apreciar. Eu só sentia um pavor crescente sobre o que me esperava. Quando abri a porta de casa, o silêncio era pesado. Minha mãe estava sentada na mesa da cozinha, o rosto pálido. Meu pai estava em pé perto da pia, olhando para fora. Onde está sua irmã? Minha mãe perguntou a voz baixa e perigosa. Eu não sei. Eu estava na minha entrevista. Respondi cautelosa. Ela não voltou. O rapaz ligou. Ela nunca apareceu no encontro. Ela fugiu. Meu pai se virou. Isso é culpa sua. Se você a tivesse levado como mandamos, ela estaria segura. Sabe-se lá o que aconteceu com ela. Minha culpa? Eu explodi. Minha culpa? Vocês sabotaram minha única chance de ter um futuro. Vocês furaram os pneus do meu carro. E agora a culpa é minha por ela ser irresponsável? Não levante a voz para nós, minha mãe gritou, levantando-se. Você é uma filha ingrata. Depois de tudo o que fizemos... Foi isso, o clique final. Eu olhei para os dois, duas pessoas que deveriam me amar e me apoiar, e não senti nada além de vazio. Acabou, eu disse, minha voz calma agora. Eu caminhei até meu quarto. Eles me seguiram, gritando acusações, dizendo que eu era uma egoísta, que eu estava abandonando eles no momento em que precisavam de mim para procurar minha irmã. Eu ignorei. Abri meu armário e peguei uma mochila. Joguei dentro algumas roupas, meu notebook antigo, meus documentos importantes e o pouco dinheiro que eu tinha escondido. O que você pensa que está fazendo? Meu pai exigiu, bloqueando a porta do quarto. Eu olhei diretamente para ele. Saindo da sua frente. Eu não sou mais seu bode expiatório. Eu não sou sua motorista. E eu não sou sua fonte de decepção. Eu cansei. Eu o empurrei para o lado. Ele ficou tão chocado que não reagiu. Você não vai durar uma semana. Minha mãe gritou atrás de mim, a voz cheia de veneno. Você vai voltar rastejando. Eu parei na porta da frente. Eu me virei e olhei para a mulher que me deu a luz. Não espere por mim. Eu saí e, pela primeira vez na minha vida, não olhei para trás. Eu arrastei minha mochila pela calçada escura, o ar frio da noite cortando meu rosto. Eu não tinha para onde ir. Meu celular vibrou no bolso. Era minha mãe. Ignorei. Vibrou de novo. Meu pai. Ignorei. Então, lembrei-me de Ana. Minha amiga da faculdade, a única pessoa que realmente sabia o que eu passava em casa. Eu tinha evitado falar com ela sobre meus problemas familiares ultimamente, com vergonha. Mas agora eu não tinha escolha. Disquei o número dela com os dedos trêmulos. Alô? A voz dela soou sonolenta. Ana?
Sou eu, Patrícia. Desculpe ligar tão tarde. Eu posso ficar na sua casa? Só por hoje? Minha voz quebrou. Patrícia! O que aconteceu? Claro que pode. Onde você está? 20 minutos depois, eu estava no pequeno apartamento dela, sentada no sofá, enquanto ela me trazia uma xícara de chá quente. Eu contei tudo. O grito da minha mãe, o som do pneu furando, a corrida para a entrevista, a fuga da minha irmã e a briga final. Ana ouvia em silêncio, o rosto dela passando de preocupação para choque e depois para uma raiva fria que espelhava a minha. Eles furaram seus pneus? Ela disse, incrédula. Para você não ir à entrevista? Eu balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Patrícia, isso é doentio. Eu sei, e o pior é que... Ana, a entrevista era na sua empresa. Ela parou, a xícara de chá no meio do caminho até a boca. O quê? No meu andar? Não, no departamento de análise. Eu nem pensei nisso até agora. Eu estava tão desesperada. Ana colocou a xícara na mesa e me abraçou com força. Você está segura agora. Você pode ficar o tempo que precisar. Meu sofá-cama é confortável. Você não vai voltar para lá. Aquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi. Foi um sono pesado, exausto, sem sonhos. Os dias seguintes foram tensos. Eu passei cada minuto verificando meu e-mail, meu celular, esperando uma resposta da empresa. Eu me sentia como uma impostora no apartamento de Ana, mesmo ela insistindo que eu era bem-vinda. Ela ia trabalhar todos os dias no prédio imponente que eu esperava que fosse meu futuro, enquanto eu ficava no apartamento dela, refazendo meu currículo e candidatando-me a outros empregos, caso o pior acontecesse. Minha irmã ainda não havia aparecido, pelo que eu sabia. Meus pais me ligaram dezenas de vezes. Eles deixaram mensagens de voz furiosas, depois mensagens chorosas, culpando-me pelo desaparecimento dela e exigindo que eu voltasse. Eu bloqueei os números deles. Na quinta-feira, quase uma semana depois da entrevista, meu e-mail apitou. Assunto: sua candidatura. Processo seletivo analista júnior. Meu coração parou. Eu cliquei. Prezada Patrícia, temos o prazer de informar que você foi aprovada no processo seletivo. Gostaríamos que começasse na próxima segunda-feira. Eu li o e-mail 3 vezes. Eu não conseguia acreditar. Eu consegui. Mesmo com o rosto manchado de choro, mesmo com o mundo desabando, eu consegui. Eu gritei. Ana, que estava na cozinha, veio correndo. O que foi? Eu consegui. Ana, eu consegui o emprego. Nós pulamos e dançamos pela pequena sala de estar. Era a primeira vez que eu sentia esperança de verdade em muito, muito tempo. Parecia que, finalmente, as coisas iam dar certo. Eu teria meu próprio dinheiro. Eu poderia encontrar meu próprio lugar. Eu poderia ser livre. A primeira semana de trabalho foi um turbilhão. Eu estava nervosa, mas determinada. Eu absorvi tudo como uma esponja. Ana me ajudou com as rotinas, almoçamos juntas no refeitório. E ela me apresentou a algumas pessoas. Eu estava focada. Eu chegava cedo, saía tarde. Eu queria provar que eles tinham feito a escolha certa. Tudo estava indo perfeitamente. Até a quarta-feira da segunda semana. Eu recebi um e-mail do chefe do Departamento de Recursos Humanos. Senhorita Patrícia, por favor, compareça à minha sala às 14 horas. Um frio percorreu minha espinha. Não dizia o motivo. Eu passei a manhã inteira com o estômago embrulhado. O que poderia ser? Eu cometi algum erro? Às 14 horas em ponto, bati na porta dele. Entre, Patrícia. Sente-se. O homem, Sr. Mário, era gentil, mas seu rosto estava sério. Patrícia, ele começou, juntando as mãos sobre a mesa. Eu preciso discutir algo delicado com você. Recebemos uma ligação ontem. Uma ligação sobre você. Meu sangue gelou. Uma ligação? De quem? De uma mulher que se identificou como sua mãe. Eu senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. O que ela disse? O Sr. Mário suspirou. Ela estava muito agitada. Ela alegou que você era mentalmente instável. Ela disse que você tinha histórico de comportamento errático,
que era desonesta e que não éramos para confiar em você. Ela disse que estávamos cometendo um erro terrível ao contratá-la e que você poderia prejudicar a empresa. Eu olhei para ele, sem palavras. A humilhação era tão profunda que queimava. Minha própria mãe. Ela não se contentou em tentar destruir minha entrevista. Agora ela estava tentando destruir meu emprego. Lágrimas de raiva brotaram em meus olhos, mas eu as forcei a recuar. Eu não ia chorar. Não aqui. Sr. Mário, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Isso não é verdade. Eu confesso, foi uma alegação muito séria, disse ele, me observando atentamente. A mulher ao telefone parecia genuinamente perturbada. Ela estava perturbada, sim, eu disse, a frieza entrando na minha voz. Ela estava perturbada porque eu finalmente escapei do controle dela. Eu respirei fundo e contei a ele. Não tudo, mas o suficiente. Eu morava com meus pais até o dia da minha entrevista aqui. Comecei. Naquele dia, eles exigiram que eu faltasse à entrevista para levar minha irmã mais nova a um encontro. Quando eu recusei, minha mãe me disse coisas horríveis. E meu pai furou os 2 pneus do meu carro para me impedir de vir. Os olhos do Sr. Mário se arregalaram ligeiramente. A única razão pela qual cheguei aqui foi porque uma vizinha me deu carona. Quando voltei para casa, fui recebida com mais gritos. Eu fiz as malas e saí. Estou morando com uma amiga desde então. Ana, do departamento financeiro, ela trabalha bom aqui. Eu peguei meu celular. Eu não esperava que ela fosse tão baixo, mas eu tenho provas. Eu tirei fotos dos pneus para o seguro. Eu abri minha galeria e mostrei a ele. As fotos eram claras. Meu carro na garagem, os 2 pneus laterais completamente murchos, os pequenos cortes visíveis na borracha. A ligação que ela fez, continuei, meu coração batendo forte. Não foi uma preocupação. Foi uma tentativa de me sabotar porque eu escolhi ter uma carreira em vez de obedecê-la. Eu quero este emprego mais do que tudo. Eu sou dedicada, sou profissional e não sou nada do que ela disse. Ele olhou para as fotos por um longo tempo. Depois, olhou para mim. Ele viu meu terninho profissional, meu trabalho da última semana, minha calma apesar da acusação terrível. Ele comparou isso com a imagem de uma mulher histérica gritando ao telefone sobre instabilidade mental. Finalmente, ele assentiu lentamente. Patrícia, obrigado por sua honestidade, disse ele, e seu tom mudou. A seriedade deu lugar a algo parecido com empatia. Esta empresa leva o bem-estar dos funcionários a sério, mas também levamos a integridade a sério. Ele fechou o caderno em sua mesa. Nós contratamos você com base em suas habilidades e em sua entrevista impressionante, mesmo sob o que agora entendo ter sido uma pressão extrema. Seu trabalho nesta última semana apenas confirmou nossa decisão. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Seu emprego está seguro, disse ele. Disse. Quanto à ligação, vamos registrá-la formalmente em nossos arquivos internos como uma tentativa de difamação maliciosa por parte de um terceiro. Caso sua mãe tente entrar em contato com a empresa novamente, ela será informada de que tomaremos medidas legais. Não vamos tolerar esse tipo de assédio. Eu balancei a cabeça. Uma onda de alívio tão forte que quase me deixou tonta. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Mário. Não precisa agradecer. Apenas continue fazendo o ótimo trabalho que está fazendo. E bem-vinda à equipe, de verdade. Eu saí da sala dele de pernas bambas. Eu não tinha sido demitida. Eles acreditaram em mim. Eles me defenderam. Minha mãe tinha tentado me destruir. E ela tinha falhado. Quando voltei para minha mesa, senti um novo tipo de força. Ela não podia mais me machucar. Ninguém podia. Os meses seguintes foram os mais calmos da minha vida. Eu finalmente estava respirando. Acordar no sofá-cama da Ana não era um luxo, mas era seguro. Meu primeiro salário entrou na conta. Foi a primeira vez que vi um dinheiro que era inteiramente meu, sem que minha mãe imediatamente o pegasse para ajudar nas contas da casa, ou meu pai o usasse para investimentos que eu nunca via. Eu paguei a Ana uma parte justa do aluguel e das contas, mesmo ela protestando. Comecei a economizar cada centavo.
No trabalho, eu era uma máquina. Eu me oferecia para projetos extras, ficava até mais tarde, aprendia com os colegas mais velhos. O Sr. Mário, meu chefe do RH, às vezes passava pela minha mesa e me dava um aceno de cabeça encorajador. Eles me defenderam, e eu estava determinada a provar que eles estavam certos. Eu estava construindo minha nova vida, tijolo por tijolo, sobre as cinzas da antiga. Certa noite, eu estava relaxando com Ana, assistindo a um filme bobo, quando meu celular vibrou. Eu tinha bloqueado meus pais, mas tinha esquecido de bloquear minha irmã nas redes sociais, principalmente porque ela nunca falava comigo. A mensagem apareceu na tela. Patrícia, por favor, me responde. É urgente. Eu revirei os olhos. Urgente, na linguagem da minha família, geralmente significava que eles queriam alguma coisa. Ignorei. Segundos depois, outra mensagem. Eu sei que você me odeia, mas eu preciso de ajuda. Por favor. A mamãe e o papai vão me expulsar. E então? A bomba. Patrícia, eu estou grávida. Eu parei de respirar. Grávida. O encontro. O encontro para o qual eu deveria ter sido a motorista. O encontro que levou meu pai a furar meus pneus. Aquele encontro. Olhei para a mensagem, o texto azul brilhando na tela. Ana percebeu meu silêncio. Patrícia, o que foi? Você parece que viu um fantasma. É minha irmã, eu disse, a voz vazia. Ela está grávida. Meu Deus, Ana sussurrou. E o rapaz, aquele do encontro? Não sei, ela não disse. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Meu coração deu um salto, mas eu atendi. Alô? Patrícia, graças a Deus. Era a voz do meu pai, desesperada, chorosa. Filha, sua irmã, ela nos contou. Ela está grávida. Você precisa voltar para casa. Precisamos de você. Precisam de mim para quê? Minha voz saiu fria como gelo. Para ajudar, para conversar com sua irmã. E... Filha, as coisas estão difíceis. Eu preciso de um dinheiro emprestado. Só até as coisas se ajeitarem. A audácia. Depois de tudo, eles ainda achavam que podiam exigir. Eu não tenho dinheiro. Menti. Claro que tem. Você conseguiu aquele seu emprego chique. Nós sabemos. Você tem que nos ajudar. Somos sua família. Eu senti a raiva antiga subir, quente e ácida. Mas então, ela simplesmente desapareceu, substituída por um vazio calmo. Eu não tenho família, eu disse. Patrícia, não seja assim. Sua irmã precisa de você. O rapaz, ele sumiu, desapareceu. Não atende o telefone, bloqueou ela. Ele não quer assumir. Então, esse era o cenário. Minha irmã, grávida e abandonada. Meus pais, presos com ela. E eles queriam que eu, a egoísta que não merecia ser feliz, resolvesse o problema deles. Isso não é problema meu, eu disse. Sua ingrata, depois de tudo... Eu desliguei. Imediatamente bloqueei o número desconhecido. Abri a rede social e bloqueei minha irmã. Bloqueei tias, tios, primos, qualquer um que pudesse ser um mensageiro para eles. O silêncio que se seguiu foi maravilhoso. Eu pensei que tinha acabado, mas as consequências das ações deles estavam apenas começando a se desenrolar, como um novelo de lã caindo por uma escada. O mundo corporativo é pequeno. As pessoas falam. A história da ligação da minha mãe, registrada formalmente pelo Sr. Mário, não ficou trancada em um arquivo para sempre. Eu não sei como vazou. Talvez um assistente de RH tenha comentado com um amigo em outra empresa. Talvez o Sr. Mário, em uma reunião com outros líderes do setor, tenha usado o caso como um exemplo anônimo de assédio bizarro. De alguma forma, a história saiu. A história da mãe que tentou arruinar o emprego da filha ligando para a empresa e alegando instabilidade mental. Meu pai trabalhava há 20 anos como gerente sênior em uma firma de investimentos. Sua carreira era baseada em confiança, reputação e discernimento. Minha mãe era chefe de departamento em uma grande rede de varejo, um cargo que envolvia supervisionar dezenas de funcionários, contratações e avaliações de desempenho. Ana foi quem me contou. Ela chegou em casa uma noite, algumas semanas depois das ligações bloqueadas, com uma expressão estranha.
Você não vai acreditar no que eu ouvi hoje, ela disse, sentando-se. O quê? Uma amiga minha, que trabalha no RH da empresa do seu pai. Ela me contou que houve um grande escândalo. A história da ligação da sua mãe chegou aos ouvidos do diretor da firma. Meu coração começou a bater mais forte. O diretor, continuou Ana, não associou a história a ele no início. Mas ele achou o comportamento tão antiético que ficou curioso. Ele investigou um pouco, conectou os pontos e descobriu que a mulher louca da história era a esposa do gerente sênior dele, sua mãe. Ele chamou seu pai para uma reunião, disse ela. Perguntou se era verdade que ele e a esposa haviam sabotado a entrevista da própria filha, incluindo danos ao carro dela, e depois tentado difamá-la no novo emprego. Eu prendi a respiração. Seu pai tentou negar, mas o diretor já tinha confirmado com o RH da nossa empresa. Aparentemente, o Sr. Mário confirmou o incidente, sem dar meu nome, claro. O diretor disse ao seu pai que não podia mais confiar no julgamento de um homem que participaria de algo tão desonesto. Ele disse que isso mostrava um caráter falho e que ele não podia ter alguém assim gerenciando milhões. Ele foi demitido, por justa causa. Eu fiquei em silêncio. Demitido, por justa causa. E minha mãe? Eu perguntei baixinho. A mesma coisa. A história se espalhou como fogo. Chegou aos ouvidos da matriz da rede onde ela trabalhava. Eles abriram uma investigação interna sobre o comportamento ético dela. Eles a questionaram. Ela tentou dizer que estava apenas preocupada como mãe, mas eles não aceitaram. O relatório concluiu que ela era uma pessoa prejudicial e que não tinha condições de gerenciar outras pessoas. Ela também foi demitida, por justa causa. O peso daquilo me atingiu. Os dois. Os dois pilares da casa, os dois provedores, as duas pessoas que me disseram que eu não seria nada sem eles, tinham perdido seus empregos. Eles não teriam direito a quase nada. Duas carreiras construídas ao longo de décadas, destruídas em questão de dias pelo próprio veneno. O quadro completo se formou na minha cabeça. 2 adultos desempregados e agora, com uma reputação manchada, quase impossíveis de se recolocar no mercado. Uma filha adolescente grávida, sem apoio do pai da criança. E as contas. A hipoteca da casa grande. Os 2 carros. As dívidas. Eles não tinham mais renda. Nenhuma. O colapso financeiro não era uma possibilidade, era uma certeza. A ruína que eles previram para mim, quando minha mãe gritou que eu não duraria uma semana, tinha encontrado o endereço deles. O ano seguinte foi uma subida constante para mim. Enquanto a casa dos meus pais desmoronava sob o peso de suas próprias ações, a minha vida estava sendo construída. No escritório, eu me destaquei. O Sr. Mário me deu um projeto de análise de risco que ninguém queria pegar. Era complicado, cheio de dados confusos e prazos apertados. Eu mergulhei nele. Trabalhei noites, fins de semana. Não por obrigação, mas porque eu amava o desafio. Eu amava a sensação de resolver algo. 6 meses depois de ter começado, apresentei minhas conclusões aos diretores. Eu estava nervosa, mas minha voz não tremeu. Eu conhecia cada número daquela planilha. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um momento, até que o diretor principal sorriu. Patrícia, ele disse, isso é excepcional. Você acabou de nos poupar de um prejuízo considerável. 2 semanas depois, fui chamada de volta ao escritório do Sr. Mário. Patrícia, sente-se, disse ele, sorrindo abertamente. A diretoria ficou mais do que impressionada com seu desempenho. Eles veem seu potencial. Estamos promovendo você. Meu queixo caiu. Me promovendo? Mas eu só estou aqui há 8 meses. Talento não tem a ver com tempo de casa, tem a ver com resultados. Você será analista sênior. E isso vem com um aumento de salário significativo. Ele me entregou o envelope. Abri com os dedos trêmulos. O novo número era quase o dobro do que eu ganhava. Era mais do que meu pai ganhava em seu antigo cargo de gerente. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas desta vez eram de pura alegria. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Apenas continue fazendo o que você faz, disse ele. Com meu novo salário, a primeira coisa que fiz foi procurar meu próprio lugar.
Ana foi incrível, me ajudando a procurar apartamentos nos fins de semana. Encontrei um lugar perfeito. Era um apartamento pequeno, de um quarto, em um bairro tranquilo, com uma grande janela na sala de estar que deixava o sol da manhã entrar. No dia da mudança, Ana me ajudou a levar as poucas caixas que eu tinha. Quando colocamos a última caixa no chão, nós duas nos sentamos no piso de madeira, exaustas e felizes. É seu, Patty, ela disse, me dando um copo de plástico com água. Seu próprio castelo. Eu não teria conseguido sem você, Ana. Você salvou minha vida. Não, ela disse séria. Você salvou a si mesma. Você só precisava de um lugar seguro para pousar. Nas semanas seguintes, eu me deliciei em mobiliar aquele lugar. Eu não tinha muito dinheiro guardado, mas com meu novo salário, eu podia comprar as coisas aos poucos. Comprei um sofá confortável na cor azul que eu sempre quis. Uma cama de verdade, com lençóis macios. Uma pequena mesa de jantar perto da janela. Eu pintei as paredes. Cozinhei minhas próprias refeições. Sentava-me no meu sofá com uma xícara de chá e lia um livro em completo silêncio. Não havia gritos. Não havia exigências. Não havia ninguém me dizendo que eu era egoísta ou que não merecia ser feliz. Era paz. Uma paz tão profunda e completa que às vezes me fazia chorar de alívio. Claro, as notícias do outro lado da minha vida ainda chegavam. Eu estava almoçando com Ana no refeitório quando ela mencionou, hesitantemente. Eu ouvi. Ouvi de uma prima minha que conhece sua antiga vizinha, sobre seus pais. Eu parei de mastigar. O quê? Aparentemente, eles perderam a casa. Eu a encarei, sem expressão. Eles não conseguiram pagar a hipoteca depois que foram demitidos, ela disse baixinho. A reputação deles está arruinada. Ninguém no setor quer contratá-los. Eles estão completamente sem dinheiro. Eu voltei a comer meu sanduíche. Ana me observou. Você está bem? Eu engoli. Estou. É só interessante. O que é interessante? Que eles perderam tudo. A casa, os empregos, o status, tudo o que eles valorizavam mais do que a mim. E eu? Eu tenho um emprego ótimo e um apartamento que eu amo. Engraçado como as coisas funcionam. Eu não senti tristeza. Não senti alegria. Eu não senti nada. Era como ouvir a previsão do tempo de uma cidade onde eu não morava mais. Era apenas indiferença. O espaço que eles ocupavam dentro de mim havia morrido naquele dia na garagem, ao som do ar escapando dos meus pneus. Eu continuei a construir minha vida. Fiz novos amigos no trabalho. Comecei a sair para caminhar nos fins de semana. Adotei um gato pequeno de um abrigo. Minha vida era cheia, era boa. Até que, inevitavelmente, o passado tentou bater à minha porta novamente. Era tarde da noite. Eu estava quase dormindo quando meu celular se iluminou com uma notificação de rede social. Era um pedido de mensagem de um perfil que eu não reconheci. A curiosidade me venceu. O nome era diferente, mas a foto de perfil era inconfundível. Minha irmã. Ela parecia mais velha, o rosto inchado e cansado. Ela estava segurando um bebê. A mensagem era um bloco de texto enorme, cheio de erros de digitação e desespero. Patrícia, por favor, eu sei que você me odeia e tem todos os motivos. Eu fui uma idiota. Mas eu preciso de você. O bebê nasceu, é um menino. E nós não temos onde morar. Estamos morando em um quartinho alugado, todos nós. Mamãe, papai, eu e o bebê. É horrível. Ela continuou. Papai está doente de tanto estresse. Mamãe não para de chorar. Eles tentaram pedir ajuda para a família, mas todo mundo virou as costas. Depois que descobriram o que eles fizeram com você. Eles estão quebrados, Patrícia. Por favor. Eu sei que você está ganhando bem. Nós vimos suas fotos. Seu apartamento parece tão bonito. Você não pode deixar seu sobrinho passar fome? Você não pode nos perdoar? Mamãe e papai se arrependem, eu juro. Eu li a mensagem. Li de novo. Meus pais se arrependem. Eles se arrependiam? Ou eles se arrependiam de terem sido pegos?
Eles se arrependiam de terem perdido tudo? Se eu ainda estivesse lá, sem emprego, quebrada, eles estariam arrependidos? Ou estariam me culpando pela gravidez da minha irmã? Eu pensei no bebê. Um garotinho inocente, nascido naquela bagunça. Eu senti uma pontada de pena. Mas não era meu filho. Não era meu erro. E não era minha responsabilidade limpar a sujeira que 3 adultos fizeram. Eu olhei para o meu gato, dormindo tranquilamente nos meus pés. Olhei para a minha estante de livros, para as chaves do meu apartamento sobre a mesa. Esta era a minha vida, a vida que eu construí, a vida que eles tentaram me impedir de ter. Minha mãe disse que eu não merecia ser feliz. Ela estava errada. Com o dedo firme, eu apertei o botão. Bloquear. A mensagem desapareceu. O perfil desapareceu. Eu desliguei a tela do celular, coloquei-o no carregador e me virei. Fechei os olhos e, em menos de 1 minuto, eu estava dormindo profundamente, em paz. Eu finalmente era livre.